Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao projeto Ceifa de Luz, realizado pelo NEP Gesiel, onde a cada semana dos colaboradores do NEP vem até aqui para trazer os textos de Emmanuel da obra Ceifa de Luz, psicografado pelo querido Chico Xavier. E antes de iniciarmos, elevamos nosso pensamento a Deus, ao alto, e com o coração grato por essa oportunidade, de estudo, de reflexões, pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam em nome do Cristo, amparo, proteção, inspiração, que as nossas reflexões de hoje tragam a luz do Evangelho às nossas mentes, ao nosso coração. Agradecemos a Deus a bênção da vida e essa oportunidade. Senhor Jesus, se conosco, agora e sempre. Então, meus amigos, o texto de hoje é baseado no Evangelho de João. O texto no Ceifa de Luz é o capítulo 35, ao sol da verdade. E o trecho do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, é esse que eu leio agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Eu acho que é oportuno a gente estar relembrando sobre as 3 revelações, Uma explicação mais detalhada a gente encontra no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu fico imaginando que não só espíritas verão esse vídeo, gente? Então, eu acho importante a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa chega num canal que tem essa compreensão espírita e para ela é novidade. Então, eu vou tratar um pouquinho sobre as 3 revelações, mas de uma forma muito simplificada, Então, a doutrina espírita nos traz que a primeira revelação foi trazida por Moisés. Os 10 mandamentos, A lei de Deus, que é a lei de todos os tempos e todos os países, que tem um caráter divino. Mas à época, Moisés também precisou criar uma lei disciplinar, que era de caráter transitório, porque eram necessárias para o povo daquela época, um povo mais turbulento, digamos assim. Daí, a segunda revelação é quando o nosso Senhor Jesus Cristo chega e diz: eu não vim destruir a lei, se referindo à lei de Moisés. Esse trecho a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, ele está se referindo à primeira revelação de Moisés, E ele completa que ele veio para cumpri-la, para desenvolvê-la, para dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de desenvolvimento do homem à sua época. E o maior dos aprendizados que o mestre nos trouxe foi a lei do amor, que para a época era uma grande revolução, Nós sabemos também que Jesus, por conta da limitação do homem naqueles primeiros tempos, não pôde dizer tudo de uma forma muito clara, Ele falou em parábolas, com a linguagem apropriada para o povo daquele tempo. Assim como ele deixou claro que nem tudo havia sido dito, ele nos prometeu a vinda do Consolador, o Espírito de verdade, como esse trecho de João nos lembra.
E assim nós chegamos à terceira revelação, que é o Espiritismo. E o que o Espiritismo traz de novo? Primeiramente, é bom a gente lembrar que o Espiritismo não vem contradizer nenhum dos ensinamentos do Jesus. Né? Tudo que o Cristo disse é revivido. O Espiritismo vem revelar ao homem a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, com o mundo corporal. Ele também desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que não foi dito, senão sob uma forma alegórica. Em resumo, o Espiritismo não ensina nada ao contrário do que o Cristo já ensinou, só vem trazer luz, um esclarecimento. Sobre isso, Emmanuel, no livro Segue-me, traz sob o título Sem Ruídos, um breve texto falando sobre o Espírito de Verdade que eu vou ler para vocês agora. O Espírito de Verdade vem como a luz que combate e vence as sombras sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos até a redenção. Lindo, né? O amor é o caminho. Na dúvida, coloco o amor à frente, como diria uma grande amiga minha. Então, agora vamos ao texto do Ceifa de Luz. Emmanuel inicia assim. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. E Emmanuel continua. Dentro do assunto, transcrevemos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Aqui ele está se referindo ao Espiritismo, né? E continua. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então vamos conversar a respeito desse primeiro trecho. Então, qual é o maior obstáculo para a humanidade? Na verdade, Emmanuel nos fala aqui que é o materialismo, né? A crença de que tudo acaba após a morte. A falta de conhecimento, a falta de entendimento que somos espíritos eternos, que temos várias reencarnações, é um grande empecilho para a evolução do homem, né? E o Espiritismo tem essa tarefa, né? Trazer luz sobre essas verdades espirituais. Mas daí em seguida a gente pergunta, como é que a gente vai fazer isso? Principalmente nós que somos espíritas, né? E já temos isso dentro do nosso ser. Esse conhecimento é transformador, é consolador, né? Mas como que a gente vai fazer a divulgação disso? Não podemos deixar de lembrar de todas as figuras públicas que desde Kardec vem conversando, nos informando sobre isso, grandes escritores. Vamos nos ater à figura de Chico Xavier,
Vamos pensar no benfeitor Emmanuel, com tanta publicação, tantos textos dele, que a cada texto você tem tantos exemplos para serem aplicados na nossa vida. Vamos falar também dos canais de comunicação que existem, né? Grandes expositores espíritas, né? Os preletores nas casas espíritas. Podemos também lembrar dos grupos de estudo. Por exemplo, nessa pandemia, quantos NEPs não foram criados? Quantas pessoas reunidas no mesmo propósito de aprendizado, de entendimento, de procurar trazer as verdades de Jesus, as verdades que estão no Evangelho, à luz da doutrina espírita. Tudo isso é extremamente importante, não há dúvida. Mas o essencial, o grande conhecimento que o Cristo nos traz e que o Espiritismo esmiuça, trata em detalhes, é sobre a transformação do próprio ser. A transformação de cada indivíduo pelo seu próprio esforço, tendo como modelo e guia os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Então, isso tudo sendo aplicado na prática, no lar com os nossos familiares, no trabalho, entre nossos amigos, né? Aonde estivermos. Na verdade, quando essa consciência chega à nossa mente, ao nosso coração, é notado onde a gente estiver, né? Essa preocupação em melhora constante, né? Através do exemplo, do serviço fraterno, da forma educada, do trato, pelo entendimento e aceitação do outro, né? E para mim, eu gostaria de deixar isso bem claro, eu acho que a grande mensagem aqui é como nós podemos, como espíritas, estar trabalhando nisso, é através do nosso exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou até falar sobre algo que aconteceu. Eu sou voluntária numa instituição onde assim, é recomendado não haver nenhuma vinculação religiosa, então a gente procura evitar. E eu conversando com um dos adolescentes atendidos, ele vira para mim e fala assim: "Você é espírita, né?" Eu olhei para ele e falei assim: "Mas por quê?" Ele falou assim: "Não, é que aqui tem tanto voluntário espírita." Esclarecendo, ele é de uma outra religião que tem um certo preconceito com o espiritismo, né? E ele falou assim: "É que tem tanto voluntário espírita, né? Eu não sei o que o espiritismo faz para ter tanto espírita aqui como voluntário." E daí ele mesmo concluiu assim: "Ai, mas se a pessoa está fazendo bem, né? Só pode ser coisa boa." Então, tá vendo? É essa questão. Ninguém precisa saber o exemplo que vai dar vai dar essa curiosidade, provocar essa curiosidade um no outro, né? Eu acho que essa história do exemplo, da prática, é a grande mensagem do texto, né? Outra coisa que também me veio à mente quando estava lendo, estudando esse texto, quando você começa a ser desperto por essas realidades que o Espiritismo traz, a gente aprende, né, que dependendo das nossas escolhas de hoje, será o nosso futuro. Pode ser de sofrimento ou de bênçãos, dependendo do que a gente está escolhendo fazer hoje, né? Porque afinal a gente colhe o que a gente planta. E mais ainda, essa compreensão, além da transformação íntima, a transformação individual, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que essa transformação também é levada aonde nós estivermos, né? Ela extrapola
o âmbito íntimo, né? Então, dependendo do lugar onde a gente estiver, o nosso grupo, a nossa família, o nosso grupo de amigos. E indiretamente nós vamos estar colaborando com a comunidade, com a sociedade, e vamos estar colaborando indiretamente para a evolução da própria humanidade, né? É assim, vai formando uma onda, né? Vai crescendo. E daí fiquei pensando, imagina quando no mundo não houver mais dúvida quanto à eternidade do espírito, quanto à reencarnação, né? Imagina o homem com a consciência desperta sobre esses valores espirituais. Essa é a grande tarefa do espiritismo, trazer esse despertar, trazer essa consciência para os verdadeiros valores da vida, né? E assim todos estaremos colaborando com a obra de Deus, né? Nesse planeta de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração. Vamos voltar ao texto do Emmanuel. Daí Emmanuel conclui: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço fraterno, entendimento e educação. Então, meus queridos amigos, se a gente quer um mundo melhor para nós, para os nossos amigos, para a sociedade, para o mundo, comecemos com nós mesmos, nos melhorando, perseverando nesse processo de transformação, procurando agir, lembrando do exemplo de Jesus. Não vamos esquecer das verdades espirituais. Somos espíritos eternos, reencarnamos para aprendizado. E o nosso grande modelo e guia é Jesus. Então, meus amigos, essas eram as reflexões que eu trouxe para vocês. E espero que a partir dessa conversa, esse texto, este tema, habite sua mente durante essa semana e que auxilie na sua caminhada. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Obrigada.